Então vamos lá, nós estamos aqui no estudo número 5, perguntas de Deus. O que é isto que tem na mão? Essa é a pergunta que nós vamos ter hoje, para a gente poder comentar e a gente poder trazer alguma informação, estudo aqui para a gente. E eu convido você, se você puder, abrir aí sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, verso 2, que é para a gente ver aonde está essa nossa pergunta de hoje. Êxodo capítulo 4, verso 2, nós vamos ler só esse versículo, e a gente vai discorrer a partir dele, para a gente ver o que ele diz para nós. Diz assim, palavra de Deus: perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Vamos orar? Amado querido Pai, Senhor, te damos graças, obrigado, Senhor, por esse tempo que temos, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos instruído através do seu Espírito Santo. E te pedimos, Pai, que ele, o Espírito Santo, fale conosco, fale com aqueles que vão assistir esse vídeo, e que o Senhor dê a entender a nós aquilo que precisamos para as nossas vidas, Pai. Abençoa esse tempo, abençoa as pessoas que estão aqui presentes, abençoa também aqueles que vão assistir, e em nome de Jesus nós te agradecemos, com ações de graças. Amém. 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 Bem, você viu aí, né, a pergunta que Deus fez para Moisés. Se você olhar o texto, depois eu espero que você dê uma lida no texto, com mais intimidade, com mais atenção. A gente vai falar bastante partes deles, assim, bem picadas, né, uma hora vai para lá, outra hora vai para cá, mas depois tem um tempo, leia o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, para que você entenda um pouco mais daquilo que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Então, qual que é o contexto desse texto? Você vê lá desde o capítulo 1, vai mostrar a dura realidade do povo de Deus, o povo de Israel, que está lá no Egito. Depois que Deus, por meio de um hebreu, né, chamado José, filho de Jacó, José, filho de Israel. Você se lembra o que aconteceu com José, que José é aquele que revelou para Faraó que haveria aquela fome, aquele período de escassez e dá um plano. O plano veio de Deus. E José dá o plano para Faraó, e Faraó acredita e tudo dá certo, e tudo acontece como Deus disse que iria acontecer, e José é colocado como segundo no reino. E depois disso, José leva todo o povo de Israel para lá, que eram 70 e poucas pessoas na época. Então você vê aí que José salvou o Egito do caos, da fome, né, que poderia ter aniquilado todos os egípcios. Ele subiu ao trono como segundo, né, no poder no Egito, e ele fez tudo isso pelos egípcios, e o povo de Israel ficou na terra do Egito. Mas você vai ver aí que no capítulo 1 de Êxodo, você vai ver lá no verso 8, que se levantou um faraó no poder, um outro faraó, que não conhecia José, e não fez caso de toda essa história que livrou o povo egípcio da grande desgraça, né? E, além de se levantar e não lembrar de José, ele começa a temer os hebreus. Por que ele começa a temer os hebreus? Porque os hebreus eram em maior número e eram mais fortes. Então, a Bíblia diz que esse faraó, ele escravizou os filhos de Israel. E isso não adiantou, porque Deus já tinha dito para Moisés, já tinha dito para Isaac, já tinha dito para Jacó, que eles multiplicariam, eles seriam nações, eles seriam povos. E não teve jeito, o povo se multiplicou. E foi se multiplicando. Essa foi uma promessa que Deus fez para Abraão. E esse faraó, o que ele fez? Ele ousou decretar que as parteiras, quando fossem fazer o trabalho de parto das hebreias, e elas identificassem que a criança que estava nascendo, se essa criança fosse um menino hebreu, era para que aquela parteira matasse aquele menino. Mas as parteiras, temendo o Senhor, temendo a presença do Senhor, elas desobedeceram o faraó. Elas desobedeceram o faraó e não fizeram isso que o faraó mandou. Então, alguns meninos nasceram. Então, você vê aí que, como o faraó agora não podia mais contar com a ajuda das parteiras para poder matar os meninos, o que ele faz? Ele decreta, lá no verso 22, ele decreta que os egípcios, quando verificassem que existia um menino que nasceu dos hebreus, eles próprios deveriam matar aquele menino.
E você vê uma coisa terrível, muito terrível. E é nesse contexto, no capítulo 2, que a Bíblia apresenta que nasceu um menino. Lá no verso 2, um menino, e esse menino era formoso. E a sua mãe, ela chamava Joquebede. A gente vai encontrar o nome dela, da mãe de Moisés, só no capítulo 6 de Êxodo, no verso 20. Até esse momento, nem o nome dela aparece. Por causa do decreto do faraó, ela escondeu esse menino. E ela escondeu esse menino por 3 meses. Você vai ver isso no verso 2 também, lá do capítulo 2. Ela não teve, olha, só para você ter uma ideia, ela não teve coragem nem de dar nome para o menino. Você sabia disso? Você não vai encontrar o nome do menino. Ela não quis dar o nome para o menino para não se afeiçoar pelo menino. Porque ela sabia qual era o destino, não só do menino, mas dela, se ela fosse encontrada com aquele menino escondido. Ela sabia o risco que ela estava correndo. Então, o Joquebede, chega um momento que esse menino, já com 3 meses, o menino não vai parar. Ele vai começar a falar, ele vai começar a querer andar, ele vai fazer barulho. Então, o Joquebede faz o quê? Ela vai ao extremo. Ela larga o menino na beira do rio para que o rio, a natureza, os animais selvagens que estivessem ali, dessem fim no menino. Mas ela confiava em Deus, ela era hebreia. E você vê que ela coloca ele num cesto, ela ainda protege ele de alguma forma. E esse cesto fica por ali, e acontece um milagre. A filha do faraó vai exatamente naquele lugar, naquele momento, se banhar no rio, e ela vê o menino, e ela na hora reconhece. Esse é o menino, filho dos hebreus. Por quê? Porque ela vê a situação, ela sabe o que está acontecendo. Não era algo escondido, todo o povo conhecia aquilo. E ela olha e vê que era um menino dos hebreus. E ela sabe do decreto do seu pai, ela é filha do faraó. E essa mulher, assim como as parteiras fizeram, ela decide enfrentar o decreto do seu pai, porque ela, como uma egípcia, ela tinha a obrigação de matar aquele menino. Mas não, o que ela faz? Ela pega aquele menino, ela tira aquele menino da água e dá o nome para ele de Moisés. Moisés significa isso, retirado das águas. E Deus é tão bom que ele faz a irmã de Moisés, Miriam, acompanhar o menino para saber, a menina queria saber o que ia acontecer com o menino, o irmão dela, e ela acompanha, ela vê a filha do faraó fazendo isso, e ela vai lá e ela oferece um serviço para a filha do faraó. Eu conheço uma mulher que pode amamentar o menino. Ela pode cuidar do menino. E a filha do faraó contrata, paga para a própria mãe de Moisés alimentar Moisés e manter o menino até que ele desmamasse e entregasse para ela em definitivo. Olha como Deus é fantástico. A própria Joquebede cria o menino e ela recebe dinheiro para criar o seu próprio filho. Mas chega um momento que ela precisa entregar o menino. Ela entrega o Moisés para a filha do faraó e ele passa a ser filho do faraó, neto do faraó, né? Filho da filha do faraó. E o menino, ele vira homem. Você vai ver nos capítulos depois que ele vira homem. Ele tem consciência da sua origem. Ele sabe que ele é um hebreu. Está lá no verso 11, né, do capítulo 3. E você vai ver que ele vendo os trabalhos penosos do seu povo, porque ele sabe, ele reconhece que ele é hebreu. E ele vê um egípcio espancando uma pessoa do seu povo. E ele faz o quê? Ele acaba na briga para fazer com que isso se resolva, ele acaba matando esse egípcio. E ele vê, ele sabe que isso é um crime, ele esconde aquele egípcio na areia, está lá no verso 12, e Moisés quis resolver a situação do seu povo com as próprias mãos, do seu próprio jeito. Esse não era o jeito de Deus. Esse não era o jeito que Deus queria. Mas Moisés fez isso. E aí, essa morte desse egípcio, ela vem à tona, ela é descoberta, não só pelo seu próprio povo, os hebreus, mas também pelo próprio faraó. O faraó fica sabendo o que Moisés tinha feito. E Moisés precisa fugir. E ele vai fugir e ele vai para as terras de Midian. E lá, chegando nas terras de Midian, ele encontra com algumas mulheres que estão ali dando água para os seus rebanhos, e depois ele é levado até a conhecer uma pessoa chamada Jetro. Ou, você vai ver mais 2 nomes na Bíblia, que é chamado sogro de Moisés. Jetro se torna o sogro de Moisés, mas ele também vai ser chamado na Bíblia de Reuel ou de Robabe. Ele se casa com uma das filhas de Jetro, a filha se chamava Zípora, e Moisés tem 2 filhos com essa mulher chamada Zípora, Gerson
e Eliezer. Gerson e Eliezer. E aí Moisés passa 40 anos no palácio, ele passa como príncipe, ele mata aquele hebreu, aquele egípcio, aí ele é descoberto, o seu crime, ele foge, e agora ele vai passar mais 40 anos na terra de Midian. Ele vai passar como pastor. Ele era um príncipe, teve toda a regalia do reino, teve todos os benefícios de ser o príncipe de um reino poderoso da época, e agora ele é um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas do rebanho do seu sogro. Olha só, que situação. E aí, numa dessas idas para pastorear o rebanho do seu sogro, ele vai ao procurar, né, comida para o seu rebanho, porque não é fácil procurar comida para rebanho naquele local onde ele estava, na terra de Midian. E ele está lá no monte, com suas cabras, suas ovelhas, e de repente ele vê uma cena curiosa. Ele vê um arbusto pegando fogo. Se você não sabe, um arbusto pegando fogo naquela região é algo totalmente normal, coisa normalíssima. Normalíssima. Não tem nada de extraordinário um arbusto no meio do deserto pegando fogo. Você sabia disso? Não tem nada de anormal. O arbusto pega fogo mesmo. Mas Moisés percebeu uma coisa. Aquele arbusto que era normal estar pegando fogo, como acontecia com vários arbustos em todos os locais, aquele arbusto não se consumia. Ele olhou para o arbusto pegando fogo, ele ficou ali, daqui a pouco ele olhou de novo, o arbusto estava lá pegando fogo. Continuou ali, fazendo as coisas dele, de repente ele olha, o arbusto está lá pegando fogo ainda. Falou, mas o arbusto não vira cinza. O fogo não acaba com esse arbusto. Eu vou lá ver o que está acontecendo com esse arbusto. Moisés se interessou por aquilo chamou a atenção dele. E aí ele vai e se aproxima daquele arbusto pegando fogo. E aí, de repente, do meio daquele arbusto, ele escuta uma voz, chamando o nome dele. Lá existia, naquele arbusto estava o anjo do Senhor, você vai encontrar isso, logo aí no capítulo 3, verso 2, anjo do Senhor com A maiúsculo. E o anjo do Senhor com A maiúsculo significa que é uma teofania, é Deus se manifestando na terra, e ele começa a se apresentar para Moisés. Ele fala, eu sou o Deus do seu pai. Marca bem isso é importante. Quando a gente lê a Bíblia, parece que as coisas que estão escritas na Bíblia não são importantes, mas são importantes. Deus se dirige a Moisés dizendo, eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Seu pai não é o faraó. O seu pai é um hebreu. O seu pai é um hebreu. E o seu pai me serve. Eu sou o Deus do seu pai, Moisés. E essa voz que sai daquele arbusto vai dar uma ordem para Moisés. Ele diz assim no verso 12, eu te enviarei a Faraó, para que você tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que coisa, hein? Você vai ver, Moisés tenta por diversas vezes dar desculpa. Você vai ler o texto aí. Moisés várias vezes vai dar desculpa para fugir da responsabilidade. Você vai ver aí no verso 13, no capítulo 4, verso 1, e mais para frente. Imagina a aflição de Moisés. Imagina o medo, a culpa, a preocupação com o faraó. O faraó queria matá-lo. Ele era procurado por homicídio. E nem o seu próprio povo foi favorável a ele, porque se você voltar lá atrás, você vai ver que na hora que tinha 2 hebreus brigando, ele tentou apartar os hebreus também, e os próprios hebreus falam, e aí, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio? Quem é você para ser juiz entre nós? Você não é ninguém, cara. Olha que situação. Imagina Moisés. Moisés está na frente de um arbusto, pegando fogo, que o fogo não consome aquele arbusto, e que está falando com ele. E o arbusto fala para ele, não é o arbusto, você sabe disso, é Deus, que ele vai voltar para o Egito para enfrentar o faraó. Imagina o turbilhão na cabeça desse homem. As emoções. Um turbilhão de emoções recheada de medo, insegurança, que traz uma resistência. Moisés começa a ser resistente ao plano de Deus. E você? E eu, Marcelo, olha para você mesmo também, Marcelo. Como tem se sentido quando você recebe uma palavra da parte de Deus? Você se sente como?
Como está a sua positividade com relação à palavra de Deus ou a sua negatividade à palavra de Deus? Responda só para você aí. Você não precisa falar nada para mim agora. Você responda para si mesmo. Quando Deus fala com você, qual é a sua positividade ou qual é a sua negatividade? Moisés foi negativo. Moisés apresentou uma negatividade com relação à palavra que Deus estava dando para ele. E lá no capítulo 4, no verso 2, o Senhor faz uma pergunta, que é o alvo do nosso estudo de hoje, que nós já lemos aí. O que é isso que você tem nas mãos? Deus estava falando com Moisés através de uma sarça ardente. Deus sabia que Moisés era um pastor de ovelhas. Deus sabia que todo pastor de ovelhas carrega na sua mão um bordão, um cajado. Então por que Deus pergunta para ele o que você tem na mão? Será que Deus não estava enxergando? Será que Deus não sabia o que era aquilo? Né? Por que a pergunta de Deus é estranha? Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Ele não sabe todas as coisas. Então você vê aí que o objetivo de Deus fazer a pergunta era para focar a atenção de Moisés. Moisés estava disperso. Ele estava olhando para o fogo que não consumia, ele estava ouvindo aquela voz que não sabia de onde vinha. Ele recebeu uma notícia muito impactante na vida dele, ele estava acelerado. E Deus, então, e dando desculpa. Não, porque por causa disso, por causa daquilo, e ele era meio gago, né? Falam que ele era meio gago, por isso que eu estou meio gaguejando aqui. Então Deus faz ele desviar de tudo que ele está pensando, de tudo, para um único foco. Eu imagino que quando Deus perguntou para ele, falou assim, o que é que você tem na mão? Ele deve ter olhado para a mão dele. Ele deve ter parado, olhado para a mão dele. E ele deve ter falado, um bordão. Não foi isso que a gente leu lá? Deus deve ter falado, o que é que você tem na mão? Imagina, você está lá no meio de um monte de coisa, e Deus pergunta algo inusitado. Deus poderia perguntar o que ele estava sentindo, podia perguntar tantas coisas. Deus fala assim, o que você tem na mão? Um bordão. Então Deus faz com que Moisés foque numa única coisa. Deus agora pede para Moisés focar a sua atenção no instrumento que é comum para ele. É um instrumento que ele possuía, o instrumento era dele, era de Moisés. Para mostrar que Deus usaria o comum para fazer o extraordinário. Os sinais que Deus vai fazer depois através desse bordão, a gente vai ver daqui a pouco. Então, você vê aí que Deus vai fazer Moisés focar num objeto que era comum para Moisés. Mas esse objeto comum, ele vai se tornar algo extraordinário na mão de Deus. Na mão de Moisés, ele é algo comum. Na mão de Deus, ele é extraordinário. É uma pergunta simples que Deus fez para ele, mas com um contexto riquíssimo, nós vamos ver. É um contexto profundo. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A primeira desculpa que Moisés deu é, qual é o seu nome? Está lá em Êxodo 3:13. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Com quem que eu estou falando? Quem é você? Você vê aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou colocar aí para vocês, ó, na tela. Lá, 3. Êxodo 3. Deixa eu voltar aqui. Êxodo 3. 13. Êxodo 3, 13. Você vê aí que a primeira desculpa que Moisés deu foi essa daí, ó. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu direi para eles? Moisés está perguntando, quem é você? Moisés soube o nome de Deus, também ele recebeu garantias de que Deus estaria com ele. Deus vai falar aí para ele, ó, eu sou o que sou, Moisés. Não tente me entender. Eu serei o que eu haverei de ser. É isso o que a palavra está dizendo aí. Deus está dizendo para ele, confia em mim. E você vai ver que mais para frente ele vai falar, eu vou estar com você. Eu vou junto com você. A segunda desculpa que Moisés vai dar, está em Êxodo 4, 1. Vou colocar aí para vocês. Êxodo 4, 1. Moisés vai dizer para Deus, mas eles não vão crer em mim. Eles não vão acudir a minha voz. O Senhor não te apareceu. Você é um mentiroso, Moisés. Que Deus apareceu para você nada. Você está querendo enganar a gente. É isso. Essa é a desculpa que Moisés está dando. Não, Deus não apareceu para você. Deus vai mostrar a partir daí vários sinais para Moisés.
Mas a pergunta que está em Êxodo 4:2 surge antes desses sinais. Você vê aí que é como uma preparação pedagógica de Deus para Moisés. Moisés será conduzido para olhar aquilo que ele já possuía, antes de Deus mostrar o que ele pode fazer com aquilo que Moisés já possuía. A pergunta, ela não é informativa. Deus não está buscando uma informação, porque Deus já sabe o que era aquilo na mão de Moisés. Deus está despertando em Moisés uma consciência espiritual. Moisés está olhando para aquilo e está vendo algo físico, mas Deus vai despertar nele uma consciência espiritual. É interessante que a resposta dele, né, é uma vara, né? Algumas versões colocam uma vara, é um bordão, como está em Êxodo 4:2. E uma vara, um bordão para um pastor era o quê? Era um instrumento comum para um pastor. Era também um símbolo de autoridade. Era um símbolo de autoridade daquele pastor. Não era um símbolo político, de autoridade política, ou um símbolo de autoridade militar. Não era uma espada, não era uma coroa. Porque esses instrumentos são símbolos também. Aquele era um bordão, era um símbolo de autoridade simples. E aquilo era algo ordinário, comum, sem valor. Porque um bordão, o pastor quebrou aquele bordão, ele poderia pegar outro. Ele poderia produzir outro, com uma madeira qualquer que ele encontrasse no meio do caminho. Deus faz daquele objeto comum um instrumento divino. Você vai ver aí, em Êxodo 4:20, deixa eu voltar lá para você ver. Êxodo 4:20, que a vara, ó, você vê que tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar um jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Olha que interessante. Depois que Deus vai mostrar para ele o bordão e vai fazer algumas coisas para que ele entendesse que aquele instrumento comum iria ser algo extraordinário, a partir daquele momento você vai ver que aquele bordão, aquela vara, não vai mais ser a vara de Moisés, vai ser a vara de Deus. Você vai ver que a vara passou a ser chamada de vara de Deus. Deus não começa com algo extraordinário. Deus, ele começa com algo comum, e ele consagra esse algo comum, que é quando ele é colocado nas suas mãos. Eu estou falando isso e estou dando ênfase para isso, porque você é algo comum, que na mão de Deus se torna extraordinário. Não sei se você já parou para pensar nisso. O mundo está cheio de gente comuns. Todo mundo é humano, todo mundo é gente. Mas você só se torna extraordinário quando você se deixa ser posto na mão de Deus. É aí que as coisas começam a acontecer. Essa mesma vara, se você depois tiver curiosidade, você vai olhar, ela era simples, ela era comum, mas depois que ela passa a ser a vara de Deus e passa a estar na mão de Deus, o que vai acontecer com ela? Ela vai se transformar em serpente. Está lá em Êxodo 4:3, aí, na hora que Deus está falando com Moisés. Mas ela também vai se transformar em serpente lá em Êxodo 7:12. E ela não só vai se transformar em serpente, mas ela vai devorar as outras serpentes que aqueles egípcios, que eram adivinhos, que eram pessoas que fizeram a mesma coisa com suas varas, a vara de Deus, que se transformou numa serpente, vai comer a serpente dos outros. Você vai ver também lá em Êxodo 14:16, que essa vara, ela vai abrir o Mar Vermelho. Essa vara em Êxodo 17, versos 5 e 6, ela vai ferir a rocha e vai sair água da rocha. Você vai ver também em Êxodo 17, do verso 8 ao 13, que essa vara erguida, ela fazia o povo de Deus vencer os amalequitas. Então você vê aí, isso é muito importante. O poder nunca estava na vara. O poder nunca foi o bordão. Mas foi a obediência de Moisés na presença de Deus segurando o bordão de Deus. Isso é que fez com que aquele objeto simples e comum fizesse todas essas coisas. Você vai ver aí pelo texto que Moisés queria garantias, Moisés queria eloquência da sua voz, Moisés queria sinais grandiosos, mas Deus apontava para aquilo que ele já tinha nas mãos. Muitas vezes a gente está esperando de Deus uma palavra. Eu preciso de uma palavra de Deus. Não que você não precise, você precisa. Mas às vezes a gente coloca e a gente para de agir e a gente fica estagnado porque a gente está esperando e Deus já deu tudo para nós. A gente já tem muitas coisas que Deus deu. E a gente precisa o quê? Colocar as nossas coisas simples, aquilo que nós temos, o nosso caráter,
o nosso jeito de ser, a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa profissão, aquilo que sabemos fazer, nas mãos de Deus. Isso é importante para o nosso entendimento. Isso é muito importante. Você vai ver que esse padrão de Deus, ele vai se repetir em muitas outras situações. Você pode ver lá em 2 Reis 4, do verso 1 até o verso 7. Deixa eu pôr aqui para você, ó, do 2 Reis, do verso 1 até o verso 7. Se você não se lembra, é quando Elias vai visitar uma viúva, e aí ela estava prestes a perder os seus filhos iriam ser levados como escravos, e Elias faz a seguinte pergunta para ela: dize-me, o que é que tens em casa? O que é que você tem na mão, mulher? O que você tem na mão? Você vai ver também lá em João 6:9, você vai ver que existia uma multidão, a multidão estava com fome, vieram falar para Jesus: manda esse povo embora, esse povo precisa comer, nós não temos nada para dar para comer. Aí o André chega e fala assim: eu vi um rapazinho aí, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Eram objetos simples e comuns que estavam à mão de alguém, à disposição de Deus. Um outro texto, você vai ver, lá no texto que fala em 1 Samuel 17, do verso 40 em diante, você vai ver que Davi, quando fica sabendo de Golias, o que ele faz? Ele vai e pega na mão a sua funda e 5 pedras de um ribeiro. O que ele tinha na mão? Davi, o que você tem na mão? Eu tenho uma funda. É com ela que Deus vai usar. Então você vê como Deus repete várias vezes isso na palavra. Deus começa onde a gente está, não aonde a gente gostaria de estar. Às vezes você está dizendo assim: não, eu acho que Deus vai me usar e vai me fazer na hora que eu estiver lá, Não, Deus quer te usar agora, com o que você tem. Ele quer começar com você, com coisas comuns que você tem na mão. Coisas comuns que você pode dar na mão de Deus. E Deus pode fazer coisas maravilhosas. Você vai ver aí que a vara, ela simboliza a transição de Moisés, de um pastor comum para um líder espiritual. Por isso que eu falei que Deus estava chamando a atenção de Moisés para ele ter uma percepção espiritual. Moisés, a partir daquele momento, ia deixar de usar aquele cajado como um objeto de liderança de um pastor de ovelhas comum, para ser um líder espiritual de uma grande comunidade. Autoridade concedida por Deus. E não com a sua capacidade natural. Não com a capacidade natural de cada um, mas com a autoridade concedida por Deus. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, eu vou colocar aí na tela também para te ajudar, 1 Coríntios, do 27 até o 29, se você puder abrir, está na tela aí também, se você quiser depois dar uma olhada. Você vai ver aí o que Paulo escreve aos irmãos em Corinto. Você vai ver aí que ele vai dizer, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Imagina se Moisés começa a fazer as coisas como se ele já pudesse fazer as coisas antes de Deus mandar ele para lá. Deus não ia ter glória nenhuma nisso. A glória seria de Moisés. Deus vai sempre agir dessa maneira. Deus chama pessoas comuns. Eu e você, acredite. Deus chama pessoas comuns. Ele começa com aquilo que já está disponível. O poder não está no recurso. O poder está na obediência a Deus. Você sabia disso? A missão nasce quando nós entregamos o que nós temos na mão de Deus. Você vê aí esse estudo, né? Ele nos convida a refletir sobre como Deus usa aquilo que nós já temos nas mãos para cumprir os propósitos de Deus. E o que você usa todos os dias? Você já parou para pensar? O que você usa todos os dias? O que é seu? O que é seu
e pode estar disponível para Deus fazer coisas maravilhosas. O que Deus poderia transformar e usar poderosamente hoje, se você colocasse completamente nas mãos dele? Aquilo que já está nas suas mãos. É algo para a gente refletir. Esse estudo ele vem para trazer essa reflexão para nós. O que é que você tem todos os dias à sua mão, com acesso, e que você poderia estar disponibilizando para Deus usar para abençoar muitas outras pessoas? É isso que a gente precisa pensar. Vamos pensar esses dias, pensar sobre esse estudo, para a gente ver se a gente pode, através do Espírito Santo, melhorar um pouquinho mais o reino de Deus através das nossas vidas. Tá bom? Eu termino o estudo aqui.